Arnolfo nasceu no ano de 582, na região de Metz, na antiga Gália, território que hoje corresponde à França. Veio ao mundo em uma família rica, nobre e profundamente cristã, em uma época em que nascer em berço privilegiado não significava necessariamente viver em paz. Desde cedo, Arnolfo teve acesso aos estudos, algo raro naquele tempo, e foi educado nos valores da fé, da justiça e da responsabilidade diante de Deus e dos homens. Ainda jovem, seguiu o caminho esperado para alguém de sua posição social Kossuth, com uma jovem aristocrata. Formou uma família e teve 2 filhos, assumindo com seriedade o papel de esposo e pai. O contexto histórico em que sua família viveu era marcado por instabilidade, violência e sofrimento. A Gália estava sob domínio dos francos e dividida em vários reinos menores, que constantemente entravam em guerra entre si. Essas disputas provocavam tragédias familiares, separações forçadas, mortes violentas, desejo de vingança e um ambiente generalizado de corrupção moral e política. Era um tempo em que a força das armas frequentemente se sobrepunha à justiça e onde poucos conseguiam manter uma vida íntegra sem se deixar corromper. Mesmo inserido nesse cenário difícil, Arnolfo se destacou por sua competência, equilíbrio e caráter firme. Sua capacidade de discernimento, aliada a uma fé cristã vivida de forma concreta, chamou a atenção das autoridades do reino da Austrásia. Governado pelo rei Teodeberto II Arnolfo, foi chamado para servir na administração do reino. E durante esse período, tudo parecia caminhar de forma estável. Ele exercia suas funções com senso de justiça, prudência e responsabilidade, ganhando o respeito tanto dos governantes quanto do povo. Entretanto, essa estabilidade foi abruptamente interrompida com a morte do rei Teodeberto II. Após sua morte, o rei dos francos, Clotário II, invadiu a região da Austrásia e anexou o território ao seu domínio. Como parte de uma estratégia cruel e comum naquele tempo, Clotário II ordenou a morte de todos os descendentes de Teodeberto II, eliminando qualquer possibilidade de oposição ao seu poder. Para muitos que haviam servido ao antigo rei, isso significou perseguição, exílio ou morte. O futuro de Arnolfo parecia ameaçado, e tudo indicava que sua carreira, sua segurança e talvez sua própria vida estivessem perdidas. No entanto, aquilo que poderia ter sido o fim de sua história transformou-se em um novo chamado. A fama da integridade, da sabedoria, da justiça e da fé cristã de Arnolfo chegou aos ouvidos do próprio Clotário II, impressionado por relatos de sua conduta irrepreensível. O rei decidiu chamá-lo para ser seu conselheiro. Clotário II governava agora uma vasta região e precisava de homens em quem pudesse confiar plenamente. Ao conviver com Arnolfo, percebeu que sua reputação não era exagerada. Reconhecendo nele um homem verdadeiramente digno de confiança, o rei tomou uma decisão ainda mais significativa. Confiou a Arnolfo a formação e a educação de seu próprio filho, o príncipe Dagoberto. Essa missão revelou uma das dimensões mais profundas da santidade de Arnolfo. Ele não apenas transmitiu conhecimentos administrativos ou políticos ao jovem príncipe, mas formou sua consciência, moldou seu caráter e enraizou nele valores sólidos de justiça, fé e caridade cristã. Arnolfo compreendia que um governante não se mede apenas pelo poder que exerce, mas pela forma como usa esse poder em favor do bem comum. Quando Dagoberto se tornou rei, os frutos dessa formação tornaram-se evidentes. Seu governo foi marcado pela justiça, pelo respeito à dignidade humana e por uma administração equilibrada. É notável que durante seu reinado nenhuma atrocidade tenha sido registrada, algo extremamente raro para aquela época. Somente por ter formado um rei assim, Arnolfo já mereceria um lugar permanente na memória da humanidade. Mas sua missão não terminou aí. Profundamente impressionado com sua conduta moral e espiritual, o rei Clotário II decidiu nomeá-lo bispo de Metz. Diante dessa proposta, Arnolfo sentiu um profundo conflito interior. Ele não se considerava digno de tão elevada missão, pois tinha plena consciência de suas limitações humanas e de sua condição de pecador. Além disso, sabia que a proximidade constante com a corte real representava um risco espiritual, pois era um ambiente repleto de intrigas, corrupção e tentações. Arnolfo temia perder a pureza de coração que tanto lutara para preservar. Em um momento decisivo de discernimento espiritual, tomado pela dúvida e pelo desejo sincero de fazer a vontade de Deus, Arnolfo realizou um gesto que ficou marcado na tradição cristã. Lançou seu anel episcopal nas águas do rio Mosela e fez uma oração simples, mas profundamente confiante, pediu ao Senhor que, se realmente o perdoava e o queria naquela missão, fizesse o anel retornar às suas mãos. Algum tempo depois, segundo a tradição, o anel foi encontrado dentro de um peixe que lhe foi servido como alimento. Esse sinal foi interpretado por Arnolfo como uma resposta divina. Diante disso, aceitou a missão e tornou-se um dos grandes bispos de seu tempo.
Como bispo de Metz, Arnulfo exerceu seu ministério com zelo, humildade e coragem. Naquele período, o celibato ainda não era uma regra disciplinar obrigatória da Igreja, e era comum que clérigos fossem homens casados e pais de família. Sua experiência como esposo, pai, administrador e homem público enriqueceu profundamente sua atuação pastoral. Ele participou ativamente dos concílios de Reims e de Clichy, contribuindo com discernimento e equilíbrio para decisões importantes da Igreja naquele tempo conturbado. A herança espiritual e humana de Arnulfo também se manifestou em seus filhos. Um deles, Clodolfo, seguiu os passos do pai e tornou-se bispo, assumindo posteriormente a liderança da diocese de Metz. O outro, Ansegiso, herdou a capacidade formativa e administrativa do pai, tornando-se mestre do palácio no período carolíngio, exercendo influência significativa na organização do poder político. Assim, a influência de Arnulfo ultrapassou sua própria vida, estendendo-se às gerações seguintes. Com o passar dos anos, a idade avançada já não permitia que Arnulfo exercesse o episcopado com a dedicação que considerava necessária. Demonstrando mais uma vez sua humildade e desapego ao poder, renunciou ao cargo de bispo, deixando-o sob a responsabilidade de seu filho Clodolfo. Em seguida, retirou-se para um mosteiro fundado por um amigo chamado Romarico. Ali, longe da corte, das honrarias e das decisões políticas, Arnulfo viveu seus últimos anos em recolhimento, dedicando-se à penitência, à oração e à caridade silenciosa. Sua velhice foi marcada por simplicidade, entregue e profunda união com Deus após uma vida inteira de serviço fiel. Santo Arnulfo faleceu em 18 de julho de 641, assim que os habitantes de Metz souberam de sua morte. Manifestaram o desejo de que seu corpo fosse trasladado para a basílica da cidade. O pedido foi atendido e a basílica passou a ser dedicada a ele, tornando-se um lugar de memória, fé e devoção. A vida de Santo Arnulfo atravessa os séculos como um testemunho poderoso de que é possível permanecer íntegro mesmo em ambientes marcados pela corrupção, pelo pecado e pela violência. Sua história nos recorda que a verdadeira santidade não consiste em fugir do mundo, mas em transformar o mundo a partir de dentro com coragem, fé e coerência de vida. Se inscreva-se no Fé Sem Rótulo 56, curta, comente e compartilhe. Ó Deus, que concedistes a Santo Arnulfo a graça de permanecer incorruptível em meio a uma corte dominada pela corrupção e pelo pecado. Concedei também a nós a graça de permanecermos puros e firmes diante da corrupção moral que invade o nosso tempo. Suscitai líderes e governantes capazes de se manterem honestos, buscando sempre o verdadeiro bem do povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Arnulfo, rogai por nós.